A noção de propósito é aquilo que nos estimula do lado de fora e nos motiva pelo lado de dentro. É aquilo que me impulsiona, aquilo que faz com que eu não deixe de fazer aquilo que preciso e quero fazer. Qual é o motivo pelo qual faço o que faço? É aquilo que faz a minha vida valer. Sou professor há 46 anos, tive de me reinventar, muitas vezes eu lido o tempo todo com coisas que não imaginava, né? Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha 22 anos de idade e os meus alunos tinham 18. Aí eu fiz 30 anos de idade, eles tinham 18. Aí eu fiz 40 anos de idade, eles tinham 18. Eu fiz 50 anos de idade, eles tinham 18, e assim vai. Todos os dias eu encontro o que há de mais novo. E eu não tenho dúvida que se eu consigo transformar o meu propósito num meio de existência, numa atividade negocial, numa forma decente de lucratividade, de rentabilidade, de competitividade, de produtividade, aí sim é a junção, né, daquilo que vale. Daí a importância de nós entendermos como propósito como tudo aquilo que faz com que eu, todos os dias, ache que vale. Ora, a noção de propósito é aquilo que nos estimula do lado de fora e nos motiva pelo lado de dentro. Qual é o motivo pelo qual faço o que faço? É aquilo que faz a minha vida valer. Será que eu tenho medo de morrer? É óbvio. Será que eu tenho pânico? De jeito nenhum. Eu tenho, pânico de desperdiçar a vida com tolice, né, com mesquinharia, né, com desvios e dribles, isso sim. Aí volto ao ponto. Eu digo sempre, a morte, ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. A morte não é uma ameaça. A nossa mortalidade não é uma ameaça, ela é um aviso, isto é, não descarte. Sabe que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher quanto que eu amo, que eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Valer, fazer valer. O que sobra é a obra, o resto só sobra. E essa obra é aquela que você deixa, não no que apodrece, estraga, perece, mas aquilo que fica nas outras pessoas. Graciliano Ramos pereceu como corpo, né, como presencialidade física em 1953, continue em nós, como Ledo Ivo, como tantas mulheres e tantos homens na tua vida e na minha, que se foram e não foram, porque ficam na obra, ficam na vida que se buscou fazer ali o melhor, em vez de se contentar com o menor, quando era possível não fazer. O que sobra é a obra, o resto só sobra. Nós que nesses tempos mais difíceis, mais angustiantes, vivemos situações que são muito doloridas, sabemos que a nossa vida, não só ela é frágil, como acima de qualquer coisa, nós precisamos ser capazes de não torná-la pequena, tola, inútil, fútil. Aliás, exatamente porque eu sou da área de filosofia, vez ou outra, algumas pessoas nas entrevistas perguntavam assim: professor, quando o senhor morrer, olha que pergunta boa para fazer para alguém da área de filosofia, porque a morte estava, como está ainda, muito forte à nossa volta. Como na Vidas Secas de Graciliano, a morte é uma sombra que acompanha toda a história o tempo todo. A pergunta feita algumas vezes era: no dia que o senhor se for, quando o senhor morrer, quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? Olha que pergunta complexa. Primeiro tem um elogio na pergunta, que é a suposição de que é Deus que eu vai encontrar.
Claro que é elogioso, dada as múltiplas possibilidades religiosas, você imagine, supor que a Deus já é um elogio. Independentemente do nome que se dê à fonte da vida, Deus, deuses, deusas, amor, tanto faz. Isso é uma questão indiferente quando se tem, né, uma reverência à própria existência, independentemente do nome. Vou usar aqui o nome que ela usou, Deus. Eu gosto de lembrar da resposta que dei, porque ela é muito forte e eu queria partilhar com você, e tem a ver com a palestra. Porque ao perguntar o que o senhor quer que Deus fale, eu digo, eu quero que ele me encontre, olhe para mim e diga: valeu, Cortella. Valeu. Eu te entreguei um dom, um mistério, uma dádiva, que é a vida, e você não desperdiçou com tolice, evitou ser pequeno em exagero, não foi atrás de picuinha, de frutrica. Escorregou às vezes, vez ou outra teve que fazer um esforço maior para não ser banal, para não ser tonto, para não ser egoísta. Mas olhando a tua trajetória, posso eu, já pensou se ele me disse? Valeu, Cortella. Tudo muda, tudo muda. No grego antigo, panta rei. Nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. Veja, nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem você é o mesmo e nem o rio é o mesmo. O que é Heráclito sugere com isso? Que a vida é um fluxo contínuo. Esse fluxo contínuo significa que sim, nós temos mudanças velozes, mas não é tudo que é mudado. Quando nós ultrapassarmos a fase mais difícil e pudermos ter alguma regularidade na nossa vida em geral, dentro daquilo que é o enfrentamento, nós não seremos mais do mesmo jeito que éramos, isto é, nós não seremos idênticos àquilo que éramos, mas não seremos completamente diferentes. Mas não haverá um mundo inédito, porque esse fluxo, ele não é um fluxo que vai produzindo o inédito, ele produz o novo, que é a vitalidade, é o revigoramento. Mas muito do que seremos, temos já a presença desde agora, e muito do que somos vem, né, de tempos anteriores. Em outras palavras, nós estamos enraizados, né, naquilo que é a nossa trajetória, o nosso processo. No entanto, embora esse tempo de mudança ele seja algo que nós não tínhamos ainda vivido deste modo, ele traz algumas peculiaridades. Ele é um tempo em que nós temos incertezas muito fortes. Milor Fernandes, ele tem uma expressão que serve para você e para mim. E para este momento, mais ainda. Milor dizia, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Veja só, se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Nesses tempos que nós estamos vivenciando, é claro que ter dúvida é um sinal de sanidade. Às vezes me perguntam nas minhas atividades o que eu penso de pessoas que estão ansiosas com esse momento, que estão se sentindo às vezes sufocadas, que se sentem colocadas numa situação que não sabem lidar direito. Eu digo, ainda bem, porque uma pessoa que nesse tempo turbulento não notasse o que está em volta em forma de quase um tsunami, né, em relação às nossas emoções, às nossas práticas, é porque ela estaria alienada, estaria distraída. Evidentemente que a gente não pode persistir, né, nessas emoções como ansiedade, algum tipo de desalento, vez ou outra uma preocupação excessiva, mas sentir isso é sim um sinal de sanidade.